Bom dia a todos, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é do projeto Sem Bizu, lançando o nosso audiobook para realização da prova de sargento 2021. A prova está perto, é dia 31, e a sua vitória também. A sua prova será nesse dia, assim como a sua vitória. Não duvide de si mesmo. A sua dedicação, a sua vivência, o seu tempo de serviço, mais os conhecimentos que você adquiriu, irá permitir a sua aprovação. Você é responsável pelo seu sucesso. E algum fracasso momentâneo não define quem você é, porque até as derrotas nos ensinam lições. Então, para quem não passou ano passado e está fazendo de novo a prova esse ano, vai e vença. Vai e vença. Seus erros do ano passado serão seus acertos esse ano, juntamente com o que você vai acertar mais. E para você que está vindo aqui no meu projeto, no nosso projeto, para poder ganhar informações e se ajudar na sua preparação, seja bem-vindo, e você também está caminhando para a vitória. Então vamos lá, pessoal. A visão aqui é a seguinte: para você que não está inscrito no nosso projeto, se inscreve aí no nosso projeto, divulga nosso trabalho, contribua com o nosso trabalho também, porque tanto o seu like como o seu dislike é importante. O seu dislike para o projeto é um ponto que, se algo tem a melhorar, ou a sua opinião deve ser levada em consideração devido a ser um produto para vocês. Então, o seu dislike também é importante, assim como o seu like, que significa que eu estou andando na direção correta, seguindo no caminho que tem que ser, e eu tenho que manter, certo? Manter e sempre evoluir. Lembrando que o YouTube é uma ferramenta democrática, né? Tanto o like como o dislike são bem-vindos. Então vamos lá, pessoal. Vamos para a aula em si. Como é que vai ser esse audiobook? Vai ser o primeiro ponto, como estudar. Segundo, técnicas para resolver questões. Terceiro, comentários sobre os assuntos. E quarto, considerações finais. Beleza? Então primeiro nós iremos seguir como estudar. Depois vocês vão entender porque está o símbolo do Cobra Kai aí no vídeo. Bem, pessoal, como estudar? Aí eu botei um tempo mínimo de 2 horas, porque para você aí que está na correria, vai fazer a prova esse ano e tem uma escala apertada, várias faxinas, às vezes está saindo aí até depois da bandeira, por causa da demanda da sua divisão, 2 horinhas por dia, e sábado e domingo o dia todo é o suficiente. Você chega em casa ali, de repente às 8 horas, faz um lanche, estuda ali de 8h30 às 10h30, ou então de 9 às 11. Eu sei que vai ser puxado, mas ou você pode pegar essas 2 horas e fracionar 1 hora na hora do almoço e 1 hora depois da licença, para você estudar a bordo mesmo, com o seu material. Então, 30 minutos lendo com atenção, beleza? 10 minutos, faz um intervalo, bebe uma água. Não é para esses 10 minutos não é para você variar o seu pensamento, não, pô. Tava estudando aí, pô, para estudar, vai bater um papo, vai pro WhatsApp falar de... Não, pô, é para ficar focado no que você leu. Lê com atenção, intervalo para você pensar, raciocinar, encaixar as ideias, beber uma água, respirar. Voltou, vai resumir o conteúdo que você leu, fazendo um mapa mental, ou então fazendo uma linha cronológica ali de passo a passo, para você poder ter a sua base sólida. Depois disso, fazer um outro intervalo de 10 minutinhos, solidificando ali sua base sólida. Pô, fiz esse mapa mental aqui, para aquele conceito relacionado a isso. E depois, nos últimos 40 minutos, resolver exercícios, né? Então, esse é o primeiro método. O segundo método, eu peguei isso aqui do Google, mas é importante também para o seu aprendizado, é o seguinte: qual o melhor método de absorver conhecimento? Qual é o melhor método
de ter o conhecimento para resolver questões. Será que é só ler? Não, só ler você só absorve 10%. Quando você ouve, 20%. Por quê? Você vai ouvir e vai relacionar aquilo com alguma coisa da sua vivência. Então talvez isso aí fique ali por um tempo, mas por você não praticar, não ser da sua rotina, aquilo vai cair no esquecimento. Quando você observa, se você tem um conhecimento prévio e você observa a pessoa fazer, ou observa, eu já li isso aqui, eu já vi essa questão num questionário X, né? Eu tenho essa definição. Você vai estar somando, né? Você vai estar somando ali. Então, 30%. Mas se você não manter ali na constância, vai cair no esquecimento. Quando vemos e ouvimos, através dos vídeos e aulas, é importante. 50%, pega metade ali. Mas o mais efetivo é quando você ensina a outros e quando você discute com outros sobre o assunto. Porque significa que você discute com outros sobre o assunto dentro daquele universo, significa que você tem uma reserva de conhecimento suficiente para fazer um estudo de caso. Bem, pessoal, claramente vocês podem observar que o nosso método conhecimento, comparação e aplicação e análise, síntese e aplicação, que é o nosso método ASA e CCA, ele está baseado no quando discutimos com os outros e quando ensinamos a outros. Porque se você é capaz de fazer um estudo de caso, fazer uma análise e síntese, você pode reproduzir isso a outros e assim aprendendo cada vez mais. Então isso aí é só a título de conhecimento, beleza, pessoal? Como aprender. Era para eu ter falado no início, mas eu vou falar agora. Tenha um caderno, um lápis, uma borracha, uma caneta, talvez canetas coloridas para você indicar setas depois, fazer os mapas mentais, porque aqui vocês vão escutar, fazer, discutir através dos seus comentários aí embaixo, ou até mesmo se você estiver escutando esse audiobook com um grupo de amigos, ou discutir com você mesmo, né? No seu eu interior aí. Fazer os mapas mentais e absorver esse conhecimento será muito importante para o seu sucesso na prova e para você melhorar, evoluir como profissional. Então, isso é importante, pessoal. Então tá aí os dois métodos de estudos, né? O primeiro é um método mesmo, o segundo é mais a forma de absorver conhecimento. Então fica aí a dica, beleza? Então agora nós iremos abordar técnicas de resolver questões. Por que eu botei o símbolo do Cobra Kai aí, né? Cobra Kai que tá passando na Netflix. Porque o lema do Cobra Kai é exatamente como deve ser resolvido as questões. Bata primeiro, bata forte, sem piedade. No caso desse sem piedade, vamos substituir por sem dúvidas. Bata primeiro e bata forte, porque eu vou ter o conhecimento e vou comparar com o que a questão quer. Sei, marco X, não sei, pulo. Beleza? Então, bata primeiro e bata forte, sem dúvida. Se você tem dúvida, você vai precisar de um tempo maior para resolver aquela questão. Então, marca ela com um pontinho, com um lápis e pula. Quando vocês forem realizar a prova, é muito importante o seguinte: tem gente que vai fazendo a prova linear ali, né? 1, 2, 3, 4, questão por questão. As questões estão embaralhadas, tipo assim, o conhecimento de liderança está com CAV, que está com cerimonial, que está com PRISOC, que está com NODAN. Elas não estão fazendo uma sequência, só liderança, só NODAN, não, elas estão misturadas. Então, o seu cérebro, na hora de resolver, você estudou, né? Então, questão 1, liderança. Poema 137 e ADESM 1005. Vou lembrar lá do que diz. Beleza. Aí a segunda questão, CAV. Agora CAV. Camaleão 1201, 1202. Aqueles adestramentos lá, pá.
Pô, agora cerimonial. Pô, então, a sua cabeça, no começo você vai responder sim, mas quando você chegar um pouco depois da metade da prova, você já está cansado, pô. Sua cabeça já está cansada. Então, é importante ver primeiro a prova, ver para fazer uma análise. Essa análise vocês vão fazer o quê? Definir questões. Como definir questões? Pô, essa questão aqui, ela está me perguntando, fazendo uma pergunta direta. O que é isso? Como se classifica? Então, as perguntas de definições diretas geralmente são mais fáceis para aquele cara que tem a definição. Aquele cara que não tem a definição, ele vai começar a fazer uma correlação, né? Vai procurar palavras-chave ali para poder ir por eliminação. Então, primeiro são as questões que cobram definições. Sabe a definição, você vai acertar sem dúvida. Tenha atenção com as palavras. Lembrando, assinale a alternativa incorreta. Bem, se eu estou falando para você marcar a alternativa incorreta, isso é uma questão de comparação. Então, vou te dar alternativas corretas, certo? Então, o grande X dessa questão aí é o seguinte: na questão de incorreta, de lápis, você ao lado, você vai marcando as corretas e tentando relacionar. Não, isso aqui eu li, isso aqui está certo. Não, isso aqui eu li, isso aqui está certo. Pô, essa aqui está completamente diferente. É essa que é a questão. Agora, quando o cara fala para os senhores, assinale a opção correta, ele vai fazer uma confusão de palavras dentro da questão. Às vezes você vai ler a alternativa ali, você vai ver que o começo dela está idêntico à apostila. Aí, vírgula, vai vir uma palavra que muda totalmente o sentido da alternativa. Então, as questões de assinar a alternativa correta são mais difíceis do que a incorreta, porque a incorreta ele já vai te dar definições que estão certas ali, que você vai olhar e vai lembrar porque você leu, pô. Entendeu? Então, aqui nós estamos falando, essas técnicas são definições de questões e como eu vou resolver. Nas suas anotações aí, escreva o seguinte: técnicas para resolver questões. As questões se classificam de acordo com a situação proposta. Situação número 1. Definições diretas. São questões que vão me perguntar o que é, como classifica, beleza? Definições. O que é CAV? O que é liderança? Aí eu posso fazer a definição inversa. Posso te dar a definição para você me dizer o que é. Né? É o processo de influenciação de pessoas através da liderança. Né? O que é isso? A própria liderança, né? Vamos lá, outra coisa aqui, bem básica mesmo. É o documento que visa transmitir normas. O que é isso? Pô, documentos administrativos normativos, NODAN, né? Então, ter a base sólida, entende-se que você deve ser capaz de compreender o nível da questão, o que a questão está me pedindo. Por quê? Fiquei na onça. Pô, vi vários questionários, não lembro. Tô na onça, não sei. Pô, o que isso aqui está me perguntando? Isso aqui é uma definição, é uma comparação, é um estudo de caso, é um conhecimento cronológico pontual, que é a história. É o quê? O que é isso? Pô, tudo bem, isso aqui está falando de CAV. Dentro do CAV ele está me perguntando uma definição. Porra, eu lembro o que é? Não lembro. Mas, pô, eu sei que com certeza não é essa e não é essa. Já vai aumentar a sua chance de acertar a questão. Beleza? Então, pessoal, identificar as questões. Opa, peraí. Vou desmarcar aqui a internet, senão... Primeiro eu vou identificar o nível da questão. Depois de identificar o nível e tipo da questão,
o tipo primeiro, né? O tipo, né? Se é de definição, correspondência, estudo de caso, como eu acabei de falar. E o nível, se ela é uma definição básica, intermediária ou difícil. Identifiquei. Beleza, identifiquei. Agora, eu vou ver um método que eu vou usar para um método que eu vou utilizar para resolver essa questão. Pô. Vai ser o método CCA. Eu vou pegar um conhecimento, vou comparar com a definição e vou gerar a aplicação. Vai ser um método ASA, que eu vou ter que pegar um conjunto de definições, fazer uma análise, depois fazer uma síntese, para depois vir a aplicação. Então, basicamente é isso, pessoal. Basicamente é isso. Porque acontecem muitos erros nas questões, né? Porque as pessoas perdem questões. Primeiro, porque ele não sabe as definições. Segundo, às vezes ele está cansado, ele já leu, mas o desgaste mental da própria prova e também do nervosismo faz com que ele esqueça as questões, porque ele começou a fazer a prova de forma linear, entendeu? Começou a fazer de forma linear, então chegou num ponto que ele já está um pouco cansado e ele perde a questão. E terceiro você pensa que a questão está te pedindo uma coisa, mas a questão está te pedindo outra. Então, por isso que esse método de identificar o tipo e o nível da questão é importante, beleza? E o método Cobra Kai, pessoal. Vou dizer para vocês que o método sem bizu é o método Cobra Kai. Bata primeiro, bata forte, sem dúvida. A dúvida gera o erro. A informação incorreta é pior do que a falta de informação, porque a informação incorreta você vai achar que sabe, vai achar que está indo na direção correta e na verdade você está indo para o abismo, beleza? Então, esse é o método, beleza, pessoal? Então vamos para a próxima agora. Bem, agora que eu já falei para os senhores sobre como estudar e sobre método de questões, nós iremos aqui fazer um bate-papo sobre as questões no geral, né? Primeiro eu vou falar sobre liderança. Liderança. Pessoal, tenha um caderno, lápis, borracha. Agora o que eu vou fazer aqui são mapas mentais, como se fossem fluxogramas. Você pode fazer da seguinte forma: pôr a palavra central, pôr a palavra, o tema do assunto no meio da folha, e a partir daí nós vamos fazer setas adjacentes. Ou você pode botar ele no topo da folha e ir desenrolando como um fluxograma, beleza? Então primeiro nós iremos falar sobre liderança. A liderança, o que é a liderança? Definição: processo de influenciação de pessoas em prol de um objetivo, beleza? Ponto. Definição: a liderança, ela se divide? Sim. Ela se divide em quê? Ela se divide em direta ou indireta, beleza? Dessa divisão da liderança, quais são os fatores intrínsecos à liderança? Fatores organizacionais, fatores do grupo, beleza? E dentro desses fatores eu tenho estilos de liderança. Esses estilos são o quê? Autocrático, democrático, liberal, laissez-faire ou situacional. Esses estilos de liderança estão relacionados a quê? Como vai se decorrer? Como vai ser a mecânica? Por que existe a liderança? Por que eu tenho que influenciar pessoas em prol do objetivo? Eu tenho que influenciá-las para quê? Se existe uma ordem, que é uma ordem escrita, que as pessoas devem seguir, senão elas vão estar sujeitas a regulamentos disciplinares, sanções. Por que existe a liderança? Por que existem esses estilos? Bem, esses estilos existem
porque existe o líder, o grupo e a situação. Então tem fatores da liderança. E dentro desses fatores, líder, situação e liderados, cada ponto desses fatores tem atributos. O único que não vai ter atributos é a própria situação, porque a situação é o que? A ordem que o líder recebeu ou a ideia que o líder teve, e através da influência sobre o grupo, ele vai motivá-los para cumprir. Então, essa mecânica de líder mais liderados, líder e o grupo, vai depender da situação, beleza? Se eu quero fazer uma obra, eu sou um mestre de obra, eu tenho ajudante, eu vou reunir meus ajudantes, mostrar os objetivos a alcançar e depois disso distribuir as funções de forma igual. E vou ter a minha própria função, que é o que? A função do líder é o que? É estar com o grupo no trabalho e também supervisionar para que o objetivo seja alcançado. Beleza? Então, pessoal, o que acontece hoje na parte de liderança, eu fiz uma mecânica geral aqui, tá? Se você de repente está tentando seguir esse pensamento numa apostila, algo assim, só as definições que vão estar lá, de forma cada uma no seu ponto. No caso, a influência, a essência da liderança, a definição de liderança, os estilos de liderança, a divisão do tipo de liderança, os fatores intrínsecos à liderança, atributos do líder, dos liderados. Aí você vê ali que o líder deve conduzir o grupo pelo seu bom exemplo. Desse bom exemplo tem os aspectos profissionais, aspectos pessoais, né? E já entra atributos que tem a ver com personalidade, entendeu? Então, mas o que eu estou convidando vocês aqui hoje a realizar é ter a matéria, pensar no que a matéria quer e expandir o seu pensamento. Por quê? Agora, para você que me escuta, pegue o seu caderno e agora com o seu lápis na mão, você vai desenhar um círculo chamado de conjunto A. Ao lado desse círculo, você vai sobrepor quase um círculo que você vai chamar de conjunto B. No meio, você vai ter a interseção. Em volta dos dois círculos, conjunto A e conjunto B, encaixe eles dentro de um retângulo, onde você vai chamar de conjunto universo. Vamos supor que o conjunto A é uma matéria específica, qualquer, não precisa ser liderança. O conjunto B é a prova, certo? A prova com as questões que irão ser impostas aos senhores. E o retângulo em volta, que é o universo, é toda a matéria em si, toda a matéria que circula. As questões que estão na prova, as questões que poderiam estar na prova, as questões dos simulados. Na parte do lado do conjunto A, toda a matéria em si, né? O que você aprendeu. E o que é a interseção? A interseção, pessoal, é quanto mais conhecimento, comparação, aplicação, análise e síntese eu sou capaz de fazer, mais a minha interseção vai ser maior com o conjunto B, que é questões da prova. E se eu penso dentro do conjunto e também olho para o conjunto universo, onde está essa situação, eu vou conseguir, porque o ensino é ostensivo. Beleza? O que significa um ensino ostensivo? Qualquer um pode ter acesso, dentro da força, qualquer um pode ter acesso. É um conhecimento de caráter geral, digamos assim. E todas as questões foram tiradas de situações da fonte, a apostila. Então, quanto mais eu sei, mais facilidade eu vou ter. Aí eu volto para vocês para falar do método Cobra Kai. Quanto maior a minha interseção, eu vou ter mais segurança, não vou ter dúvida, então vou bater primeiro e vou bater forte. Ó, essa aqui é essa aqui, com certeza, já contei um ponto.
Ah, essa aqui, com certeza, já contei 2 pontos. Pô, essa aqui não sei, tô na dúvida, vou dar o meu melhor, mas acho que essa aqui, pô, nem sei, mano. Então vocês vão caminhar dessa forma. Voltando para a liderança. Porque a liderança é um assunto fácil que pode se tornar difícil. Vamos botar esse ponto aqui. A liderança, ela é um assunto muito vasto. Muito vasto. Praticamente todas as matérias, profissões, existem perfis de liderança. Administração, engenharia, medicina, liderança militar. Militar de quê? Liderança militar. Militar tem polícia, exército, aeronáutica, guarda municipal, guarda metropolitana. Então, cada instituição e cada curso específico tem a sua doutrina de liderança a aplicar. Que a sua essência é o quê? Um líder deve ter influência sobre o grupo. Essa influência deve ser positiva. Para me fazer a manutenção dessa influência, eu tenho que fazer manutenção dos meus aspectos, dos meus atributos físicos, morais, profissionais. Então, isso é a mecânica fora da caixa. Agora, como esse perfil de liderança, como essa liderança se aplica dentro da minha instituição e o que a minha instituição espera de mim? Como líder, eu tenho que zelar pelo quê? Se eu tenho uma divisão de hierarquia e disciplina, onde eu vou exercer meu nível de liderança dentro da minha antiguidade, como eu vou liderar os meus subordinados e, ao mesmo tempo, como eu serei um subordinado leal ao meu superior. Esses são pontos. Eu poderia chegar aqui e ler simplesmente a apostila, uma apostila, botaria a foto de apostila na tela, mas a mecânica do raciocínio, você pensar dentro da situação e fora da caixa, ela permite que você acerte com certeza, ou se você não sabe, você olhe na direção correta. Ah, mas pô, olhei na direção correta, me confundi, marquei errado. Cara, com certeza, se você botar numa proporção, de 10 você acerta 7. Beleza? De 20 você vai acertar 14. E assim vai caindo. Mesmo assim você vai lograr isso no objetivo. Beleza? Então, pessoal, para finalizar aqui, liderança. Liderança, definição, tipos, estilos, fatores e atributos. 5 palavras. Dentro da Marinha, eu tenho a liderança, que é baseado no bom exemplo e na rosa das virtudes. A soma de todas as virtudes é a honra. Você vai ver a honra também como componente da rosa das virtudes, mas a honra é a soma de todas as virtudes. Fogo sagrado, tenacidade. Então, pessoal, relembrando, o que eu tenho que saber da liderança: base sólida, definir liderança, tipos de liderança, estilos de liderança, fatores da liderança e atributos do líder e dos liderados, e como esses atributos vão contribuir para eu resolver a situação de forma ordenada, metódica e segura. Aí entra até, tá vendo? Os assuntos se correlacionam. Então, e a liderança, ela é um leque para todas as outras atividades. Cave, pô, tem um líder de cave, tem um líder da cena de ação. Então o líder vai tomar a decisão de acordo com os meios disponíveis que ele tem que visar minimizar ou prevenir aquele incêndio, aquela situação. Pô, eu posso botar o cara Y na roupa Fernô, posso botar o cara X para ir lá com uma máscara para fazer uma investigação, coletar uma informação. Minha equipe de eletricista que vai cumprir o kill card, tá com uma luva de borracha, tá com a EPI na marca. Então, ó, a liderança, ela traz responsabilidade. E a liderança tem níveis. Tem a liderança do nível comando,
e tem a liderança do nível supervisão. É isso que você tem que pensar. Beleza, pessoal? Então vamos para a próxima. A próxima, NODAM. Primeiro, mesma coisa que eu fiz na liderança, eu vou fazer em NODAM. Definição de NODAM. Cara, o que é a NODAM? A NODAM é uma publicação baseada na Secretaria-Geral da Marinha, número 105, SGM 105. E NODAM significa Normas de Documentação e Arquivamento de Documentos da Marinha. Isso é NODAM. A NODAM se divide em dois tipos, porque ela trata de quê? Normas de documentação e arquivamento. Pô, então isso aí se divide em dois tipos? Sim, porque isso é uma frase. E a palavra central dessa frase é o quê? Normas de documentação, documento. Documento é o que vai fazer todas as regras, né? De acordo com a norma. Então, documento. Tirei o documento da palavra, botei. O documento, ele tem dois tipos, que é o que? Meio físico e meio digital. E esses tipos de documentos serão classificados em grupos. Que grupos são esses? Grupos dos documentos administrativos, grupo dos documentos, publicações, administrativos, operativos e especiais. Certo? Esses são os grupos: administrativos, publicações, especiais e operativos. Dentro desses grupos, o que é interessante um sargento da Marinha saber? Porque eu tenho uma profissão específica que trabalha com documentação, que é o quê? É o escrevente. Então, o escrevente que vai subsidiar a autoridade ali em todos os níveis da documentação. Porém, todo sargento deverá ser capaz de confeccionar um documento em sua forma simples, um ofício, uma CI. Tá, cara, então eu vou mandar esse documento para quem? Qual é o grau de sigilo dele? Ele vai falar sobre o quê? Quais são os pronomes de tratamento que eu tenho que usar em relação à autoridade? Então daí você já entra em até processo de comunicação, que é a língua portuguesa. Canais de comunicação. Só que dentro dos documentos administrativos, que é o que um sargento precisa saber de caráter geral, eu vou ter 3 tipos de documentos. Então, dentro dos grupos dos administrativos, os administrativos se dividem em 3, que são os normativos, de correspondência e declaratórios. Mas o que são documentos administrativos? Quando você fala a definição de documentos administrativos, ele já responde o que são a definição desses outros 3, né? Então vamos lá. São documentos que visam transmitir normas, estabelecer comunicação entre setores internos e externa Marinha, né? E mostrar direitos adquiridos. Beleza? Então, documento normativo visam transmitir ordens, normas. Documento administrativo de correspondência, estabelecer comunicação entre OMs e entre setores, interna ou externa Marinha. Documentos declaratórios, visam declarar direito adquirido do militar. Dentro dessas classificações, dentro desses documentos, né, é importante você saber ali, os de correspondência é o que tem mais, né, tem a lista maior, né? Mas o mais importante é você saber a diferença de um ofício para um ofício externo, a diferença de uma comunicação padronizada para uma CI, a diferença entre memorando, carta, beleza? E dentro dos normativos, é só você entender que a ordem parte do mais antigo para o mais moderno. Então você tem instrução permanente, norma permanente, ou você tem a... Deixa eu ver aqui... Instrução permanente, norma permanente, ordem interna, portaria... Acho que está faltando mais um, pessoal. Eu não lembro agora.
Eu estou fazendo esse vídeo aqui sem ler, hein, pessoal. Eu estou fazendo realmente do que eu lembro, seguindo aí meus mapas mentais. Mas então, para você que está escutando o nosso áudio, vá lá nos documentos administrativos, normativos, e vê ali, se eu não me engano são 5, estou esquecendo de um. A instrução permanente, instrução normativa, instrução permanente, instrução normativa, norma permanente, ordem interna e portaria. É isso aí. No começo, instrução permanente, instrução normativa, norma permanente. Vocês têm que entender a diferença entre esses três, porque esses três que geram a confusão, entendeu? Ordem interna, não tenho o que falar, e portaria, delegação de competência. Como a autoridade competente não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas vai ter um dia específico que, através da delegação de competência, a ordem dele será executada através de portaria. Geralmente é promoção, né? Por delegação de competência, através da portaria, Aí, o comandante da Marinha, entendeu, pessoal? É desse nível aí. Então, os documentos administrativos se dividiram nesses três, que cada um tem suas definições e seu grupo ali de ações, né, dentro deles. Ações que são documentos que vão gerar uma consequência, né? Ou estabelecer uma comunicação ou uma ordem. Então, você saber as definições ali de todos e as suas diferenças, saber as diferenças é o mais importante. Então, volta a seta. Voltei para os documentos administrativos. Esse grupo se divide em 3, mas a classificação dos documentos administrativos. Os documentos administrativos se classificam quanto ao âmbito, precedência e acesso. Beleza, pessoal? Quando você fala de normativos, correspondência e declaratório, você está falando da divisão do grupo dos administrativos, mas cada grupo, seja operativo, publicação especial ou administrativo, que é o que o sargento tem que saber, ele tem uma classificação, beleza? Então vamos falar aqui, a classificação é quanto ao âmbito, precedência e acesso. Âmbito, simplesmente se ele é interno ou externo. Exemplo básico, interno. Interno vai ser quando o comandante do distrito vai falar com o comandante da base. Exemplo básico, através de uma documentação formal. Vai ser um ofício, beleza? Quando o comandante da Marinha vai falar com o comandante do Exército sobre a Operação Ágata, um ofício externo, porque a Marinha está falando com o Exército. Quando a Marinha vai falar com a Anvisa sobre vacinas, ofício externo. Quando a Marinha vai falar com a Polícia Federal sobre o patrulhamento das fronteiras, e a Polícia Federal está pedindo ajuda da Marinha, não sei o que, em relação a patrulhar os rios, ofício externo. Beleza? Precedência. Qual a precedência disso? É urgente? É especial? É de rotina? Uma coisa de rotina. Pode esperar, pode cumprir o prazo dentro da agenda administrativa. Se é urgente, mano, tem que sair agora. Então, cara, quem trabalha com papel sabe que isso aí é... Aí tu manda, escreve lá, não bota a fonte certa, tem que refazer a porra toda. É uma tribulação, mano, isso é uma tribulação. E quanto ao acesso, cara, quem pode ler isso? Quem pode tomar conhecimento dessas informações? Ele é secreto? Ele é ultra secreto? Secreto? Reservado? Pessoal ou ostensivo? Qualquer um pode saber. Beleza? Então, pessoal, isso é importante. Essa mecânica da NODAM, que é o quê? O que é, tipos, grupos, como se divide o grupo a ser estudado e como se classifica o grupo a ser estudado. A partir daí, né, você vai ter o quê? Comparações entre documentos, especificações de documentos, que é o que se pede, pode pedir como fazer o cabeçalho, como interpreta o número, né, do trâmite a ser seguido. Então, isso é importante. Então, recapitulando,
para Nodan. Tipos, o que é, tipos, grupos, como divide o grupo a ser estudado e como se classifica o grupo a ser estudado. Classifica quanto ao âmbito, a sua precedência e a acesso. Como se divide esses subitens da classificação. Então, isso é a Nodan. Então, agora, iremos para o CAV. Bem, o que é o CAV? O que é isso, cara? A CAV tem extintor, apagar incêndio, fases do incêndio. Mas, cara, o que é CAV? Você já parou para se perguntar? É controle de avarias. Tá, cara, isso aí. É a definição. Controle de avaria, beleza. Definição do CAV, ele tem muito a ver com o seu propósito. Então, manter o máximo poder combatente do navio e prevenir avarias. Prevenir ou erradicar avarias. Então, entenda que os recursos de CAV vão ser utilizados na prevenção e no combate. Na prevenção você vai ter uma postura X e no combate você vai ter uma postura Y, onde você vai usar recursos de CAV para poder combater. Por que recursos? Porque a segurança do pessoal para prestar o combate e minimizar ou erradicar aquela avaria é muito importante. Porque você pode ter a melhor roupa Fernô, a melhor câmera TIC, o melhor canhão d'água, mas se você não tem o operador, que é o pessoal capacitado através do adestramento, você não vai ter porra nenhuma, cara. Essa é a realidade. Então vamos lá, o CAV, ele tem a sua definição, o seu propósito, e ele vai se dividir em duas vertentes ali, que é a prevenção e o combate. Isso aqui vocês deixam aí guardadinho. Mas aí vocês botam uma seta e falam o fogo. Bem, pessoal, o fogo, né? O fogo é o grande causador das avarias nas instalações, né? Seja ela navio ou instalações de terra. E também o alagamento. E tem um acidente de pessoal, que também, apesar de fazer parte do CAV nesse ponto, acidente de pessoal vai se tornar uma outra matéria específica, que é o primeiro socorro. Então, o fogo, ele é o que? Definição de fogo: uma reação química que desprende luz e calor. E o fogo, ele tem um método de propagação, né? Que vai ser o que? Primeiro, não vamos decorar essa porra, não, vamos entender. Propagação é como as moléculas, né? Como essa reação química, ela se dá através de desprendimento de moléculas, beleza? Então, como as moléculas se comportam no ambiente? Se eu tenho um ambiente livre, eu vou ter um método de irradiação, onde vai ter a chama e ela vai irradiar ondas de calor para todos os lados. E se eu tiver um material combustível muito próximo dessas ondas de calor, aquele material vai entrar em combustão. Lembrando, o fogo, por que é triângulo do fogo, tetaedro do fogo? O que é isso? Você já parou para pensar, sem pensar de forma mecânica e ficar lendo a apostila? Não, talvez não tenha pensado. Você até sabe, mas você nunca parou. Por que essa porra? Cara, se você tem uma reação química em cadeia, uma reação química, como vocês viram lá em química na escola, é a junção de elementos para gerar um novo elemento, beleza? Então, reação química, tem a reação física e a reação química. Reação química é a que transforma as propriedades da matéria. Então você vai ter uma junção de moléculas ali, de átomos que vão ganhar massa, perder massa, mas não vamos viajar muito nisso não. É só uma parada para entender. Você pensando fora da caixa, você nunca mais esquece, beleza? Então, o fogo, que é uma reação química que desprende luz e calor, ele tem seus componentes.
que é o que? Comburente, combustão, temperatura de ignição. E o que vai gerar essa reação química é você misturar esses elementos para gerar a chama, que vai desprender luz e calor, consumindo um material combustível e sendo alimentado pelo oxigênio. Beleza? Então tem o fogo. Isso é fogo. E o fogo se propaga no ambiente, um ambiente livre e radiação. Se for em metais, condução. Por que condução? Porque a molécula 1 vai absorver o calor e vai se propagar para as outras. E no metal isso dá dilatação, né? Dilatação do metal, dilatação ou contração quando esfria. Calor tem a ver com energia, né? Então, de forma física, calor, muito movimento molecular e propagação, pouco calor, movimento molecular reduzido, beleza? E convecção. A convecção é um método de transmissão de calor onde se propaga nos gases. Por isso que tem as cortinas para estabelecer o limite primário de fumaça, porque além da fumaça diminuir a visibilidade horizontal, ela também é um método de causar possíveis novos focos de incêndio. Beleza, pessoal? Então, voltando, porque cave é grande. Você tem a definição de cave, o propósito do cave. Dentro do propósito, eu vou ter a prevenção e o combate, mas dentro dessas duas situações, eu tenho o fogo, que é o elemento que eu vou estudar para fazer a prevenção, ou ter o combate para saber como eu vou eliminá-lo. E esse fogo é formado por uma reação química que é a mistura de elementos para poder gerar a luz e calor. Que elementos são esses? Comburente, combustão, temperatura de ignição, que vai gerar essa reação química. E dentro dessa situação, essa luz e calor irá se propagar no ambiente, e esse ambiente tem as suas condições específicas para a propagação. Beleza? Ponto. Esse nível aqui. Agora, voltando para o fogo. O fogo, quando ele começar a desprender luz e calor, ele vai ter fases para alcançar o seu ponto máximo, certo? Essas fases são o que? Na apostila, eu lembro que tinha uma sala com um sofazinho, uma televisão, onde pegava fogo primeiro no sofá, aí depois o fogo se espalhava no compartimento, aí o fogo queimava todo o compartimento, depois tinha só a brasazinha, aí vinha alguém abrir a porta e realimentava a brasa e explodia. Depois dali acabava. Essas fases, imagina o sofá, cara. Mas imagina assim, o sofá da sua casa. Ou imagina de onde você esteja me escutando, se você está num carro, num ônibus. Ou imagina que começa a pegar fogo em um ponto específico. E esse fogo ainda está pequeno. Os extintores são utilizados para poder prestar o combate no início do incêndio. Então, desse início aqui, você já puxa agentes extintores, beleza? Uma seta, mas não faz isso agora não. O fogo está ali, começou, fase inicial, onde o fogo ele vai estar concentrado num ponto específico do compartimento. Fase em desenvolvimento, esse fogo ele vai começar a se alastrar e consumir todo o material combustível do compartimento. Aos poucos, ele ainda não consumiu, ele está consumindo. Aí daquele ponto, ele já começa a pegar fogo no outro banco, ou do sofá, ele começa a pegar fogo no forro de plástico que você botou, né? Ou então em algum outro móvel. Depois disso, a chama vai consumir todo o material combustível e vai atingir seu ponto máximo, que pode chegar até 600 graus dentro do compartimento, beleza? Depois de consumir todo o material combustível, ela vai começar a perder força, porque ela não vai ter mais o que consumir, certo? E vai baixar a chama, baixar o volume da chama, e vai ficar só as brasas, beleza? Depois de ficar só as brasas, se você realimentar o compartimento com oxigênio, porque o oxigênio também foi um dos componentes para esse ciclo poder, para essa reação química poder existir. Então, ali também consumiu oxigênio.
Por isso que ali, além de proteger as vias aéreas de queimaduras por causa da fumaça, a questão da máscara de respiração autônoma para combate a incêndio, ela também vê isso. Porque o combatente ali vai estar sob esforço físico e vai precisar ter aquele oxigênio. E aquele compartimento ali está pobre de oxigênio. Beleza? Essas são as fases do incêndio, que é o quê? Fase inicial, em desenvolvimento, desenvolvido, queda de intensidade. Beleza? Dentro dessas fases do incêndio, na fase de desenvolvimento e desenvolvido, ocorrem dois fenômenos. Quer dizer, na queda de intensidade também ocorre. São três fenômenos. Em desenvolvimento, quando começar a consumir todo o compartimento, as chamas, vai desprender muita fumaça e ela vai se espalhar pelo compartimento. O nome disso é rollover. Beleza? Quando consumir todo o material combustível do compartimento, essa fumaça também vai pegar fogo. Também vai pegar fogo. O nome desse fenômeno é flashover. E quando o oxigênio desse compartimento também é todo consumido, por causa da reação, que é uma reação química, e você, para fazer uma entrada, você abre uma porta de forma brusca e realimenta o oxigênio, que vai ter uma explosão. O nome desse fenômeno é backdraft. Então, dentro das fases do incêndio, eu tenho três fenômenos: rollover, flashover e backdraft. Para impedir que essa fase evolua, ou tem que prevenir. Se eu não prevenir e o incêndio aconteceu, eu tenho que combater. No caso do incêndio, você primeiro informa a quem de direito e volta para dar o primeiro combate. Beleza? Então, aqui a questão. Para combater esse incêndio, eu tenho agentes extintores e turmas de combate a incêndio. E essas turmas vão operar recursos de combate a incêndio. É o que eu chamo também de recursos de CAV. Beleza? A nível didático, os extintores são divididos entre Alfa, Bravo, Charlie, Delta e agora classe Kilo. Cada um tem uma simbologia específica. Alfa, um triângulo verde. Bravo, um quadrado vermelho. Charlie, um círculo azul. Delta, uma estrela amarela de 5 pontas. E classe Kilo, que é a nova classe aí, sinceramente eu não lembro. Beleza, pessoal? Depois você olha aí na apostila aí. Essas são os agentes extintores. Agentes extintores para ser utilizado em situações específicas. Alfa é o que? Materiais que deixam resíduos, fibrosos que deixam resíduos. A carga que está dentro do extintor é água. Bravo, espuma mecânica, que é para ser usado em líquidos inflamáveis. Porque a espuma ela age por duas ações de extinção, que é abafamento, retirando o oxigênio para parar de alimentar a chama, e o resfriamento, que ela tem ali água também, né, espuma. E aí dentro dessa eu tenho essa espuma do extintor e depois tem a espuma também do misturador entre linhas, né? Essa já é uma outra questão que tem recursos de CAV. Classe Charlie são materiais elétricos energizados, que você vai combater com CO2 ou próprio pó químico seco, acho que pode também. Classe Delta são metais combustíveis. E classe Kilo, se eu não me engano, são óleo doméstico, um negócio assim. Tem a ver com óleo também. E depois... Essas são os agentes extintores para combater essas situações de incêndio. O CO2 é universal, serve para tudo. Água, você não vai jogar água num quadro elétrico, você não vai jogar água no equipamento elétrico energizado. Tá pegando fogo na televisão. Vou pegar um balde d'água, vou jogar sem tirá-la da tomada, ela vai explodir, Ou você vai tomar uma carga e vai ser jogado longe. Então, pelo amor de Deus, tem coisa que é lógica, né? E tem essa questão dos agentes extintores. E as equipes é a seguinte: imagina, alguém vê o incêndio primeiro, ele vai voltar e vai informar a quem? Ao oficial de serviço.
onde ele, dentro da autoridade dele ali, ele vai pegar, ó, o incêndio está em tal lugar, parte, equipe de ataque rápido, onde vai chegar ali e vai tentar sanar, não deu, vai ter equipe de suporte alfa, que tem até 3 minutos para chegar no local e prestar o apoio, e vai ter equipe de suporte bravo, que é também conhecido como, em alguns lugares, como bombeiro pesado, onde vai estar com uma roupa especial, né, com uns equipamentos ali diferenciados, equipamento especial, diferente das outras equipes, vai chegar ali e prestar aquele apoio. Fudeu, nem a suporte bravo resolveu. Ou você vai ter um sistema fixo de CO2 para poder, vai fechar os flaps, jogar o CO2 ali, evacuar o local e jogar o CO2 no compartimento para extinguir totalmente. E depois vem a equipe de rescaldo. Ou, cara, você vai limitar o incêndio, né? Vai limitar através de cortina de fumaça, equipes de contenção, e depois que ele for perdendo a sua intensidade, você vai fazer uma reentrada coerente com o equipamento correto, né? E fazer usar aí uma rota de extração de fumaça, o siroco, né? E ver os possíveis focos de incêndio que podem realimentar a chama ali com a câmera de imagem térmica, e quem leva o utilíder da suporte bravo, e vai extinguir o incêndio. E esses recursos que eu falei a mecânica das equipes, e cada equipe tem o seu recurso. Quais são os recursos? Primeiro, a partir da suporte alfa, todos na cena de ação deverão usar a máscara Drager-Lubecka, que é conhecido vulgarmente como máscara de Sebink. Pressão mínima de combate a incêndio, 180 bar. Pressão ideal, 200 bar. Tem uma autonomia de entre 24 a 28 minutos. Finalidade, proteger as vias aéreas e permitir que o combatente, o firefighter lá, possa respirar em um ambiente com pouco oxigênio para combater o incêndio. Máscara Drager-Lubecka. Capu anti-flash, capuz e luva anti-flash. Macacão, capacete, no caso da suporte alfa, e os demais militares que entrarem na cena de ação. Roupa de bombeiro pesado, que é a roupa de suporte bravo, é uma roupa que suporta, a roupa Fernot, que suporta mais a irradiação de calor, né? Então o bombeiro da suporte bravo vai estar equipado com a roupa de bombeiro pesado, capacete de combate a incêndio, que é o capacete vermelho com lanterna, a máscara Drager também, e o T-Leader da suporte bravo portará a câmera TIC, que é a câmera de imagem térmica, para numa reentrada redetectar possíveis focos de incêndio. Os recursos de CAV no geral tem as bombas para combate a alagamento, a P100, né? Tem o balde, tem os escoramentos tipo K, tipo L, tipo J, tem a percintagem, percinta plástica metálica para se for rompimento de redes. Então os recursos de CAV são infinitos. No caso do alagamento, que é bem mais simples, é você minimizar o alagamento através de um bujonamento e depois você fazer um escoramento e limitar ali o alagamento o máximo possível. O mais importante das equipes, todas são importantes, mas há uma mecânica a ser cumprida, e a equipe de eletricista do reparo tem que desalimentar o kill card, porque se tem avaria, kill card é um cartão que tem no compartimento, onde esse cartão vai indicar como desalimentar o circuito elétrico daquele local, beleza? Então, pessoal, isso é o CAV. Tem mais coisa dentro disso que eu falei, que é uma base sólida que compreende 40% do CAV no total. Eu não falei aqui do alcance dos canhões de água, eu não falei aqui, apesar de ter falado da mecânica, você teria que fazer um estudo de caso, por exemplo, incêndio na praça de máquina. Na praça de máquina tem uma placa atrás da escada, que é a placa deflectora, para desviar o óleo ali, para ele não bater no motor e pegar mais, alimentar mais o incêndio. Então o CAV, vocês tendo essa base sólida, é muito importante, essa mecânica é importante, mas o CAV é uma matéria muito grande. Dentro do que eu falei aí, agora, que é o que? Prevenção, combate
e prestar socorro ali aos feridos na cena de ação. Então daqui vamos entrar em PRISOC. O que são primeiros socorros? Definição. Primeiros socorros é o atendimento rápido, imediato e provisório até a chegada do socorro médico especializado. Rápido, imediato e provisório até a chegada do socorro médico especializado. Beleza? Dentro dessa definição, os primeiros socorros se subdividem em dois: de urgência e de emergência. De urgência é aquele cara que está machucado e pode esperar. De emergência é aquele cara que não pode esperar. Se ele não tiver o atendimento rápido, ele vai vir a óbito. Quais são as situações que vão ocasionar os primeiros socorros? Choque elétrico, queimadura, fratura, parada cardíaca, parada respiratória, afogamento, todo trauma que vai levar o indivíduo a ficar numa situação de urgência ou emergência é um primeiro socorro. Às vezes uma orientação, você orientar, olha, você não pode passar por ali que ali tem um fio desencapado. Isso é um primeiro socorro, se você parar para analisar assim, um conceito fora da caixa. Porque se aquele cara não passar ali, ele não vai tomar um choque. Se ele não tomar um choque, ele não vai sofrer uma parada cardíaca nem uma queimadura. Então você não vai ter que aplicar esses primeiros socorros nele. Então você, através de uma orientação, você evitou uma situação de urgência ou de emergência. Então orientar é muito importante. Para cada ponto que eu falei, existe um procedimento a ser tomado. Todo mundo sabe que tem o ABC da vida e tem a parada cardiorrespiratória. Primeiros socorros tem a ver com solucionar traumas, beleza? Tudo isso aqui é trauma, parceiro. Trauma. Para você que está com vários empréstimo no contra-cheque, isso é um trauma também que exige um primeiro socorro. Que primeiro socorro é esse? Educação financeira, parcelamento de dívidas, redução de gastos. E também é um primeiro socorro, totalmente fora de situação aqui. Mas para a prova também se trata de higiene e primeiros socorros. Higiene é o que? Nesse aspecto. Higiene são medidas de profilaxias para prevenir doenças. Doenças o que? Doenças causadas por vírus ou bactérias. Doenças sexualmente transmissíveis, né, que não se fala mais, doença venérea, micose, irritação, essas coisas. Então é bom saber, né, dentro do universo aí das doenças que é cobrada na prova e faz parte do cotidiano, que é o que? Uma micose, doença sexualmente transmissível, higiene bucal, né? É importante, porque o primeiro socorro é isso, mas faz higiene e primeiros socorros. Beleza, pessoal? Então esse mapinha mental aí do PRISOC, apesar dele ser pequeno, ele se torna vasto por causa das definições e especificações da definição, que aí o cara vai te perguntar algo específico. Dentro do protocolo de recuperação de afogado, é correto afirmar, nem sei como é que você recupera um afogado. Então, fudido. Não vai responder. Aí você faz ali uma análise coerente dentro da situação, mas aí você pula essa questão e falamos de PRISOC, CAV, NODAM, liderança. Agora vamos falar de história. Bem, pessoal, história, eu vou deixar o seguinte ponto. Qual foi a atuação da Marinha nas duas grandes guerras e para onde a Marinha está caminhando? Beleza? Esse é um ponto importante. Caminhando como? Na casa da questão do desenvolvimento nuclear e do patrulhamento da Amazônia Azul. Porque a projeção do poder naval por todo o território nacional, que é poder naval, né, que é parcela do poder marítimo, que o poder marítimo é a totalidade de meios e recursos que uma nação tem de se lançar ao mar. A Marinha ela sempre teve uma importância relevante em alguns pontos. Que pontos são esses? Qual foi a atuação das duas grandes guerras?
1914 a 1918, 1939 a 1945. Beleza. O que a Marinha fez? Isso é uma base sólida, mas eu vi na última prova que tinha até guerras púnicas, né? E guerras púnicas nem tem como falar aqui nesse vídeo. A gente deveria fazer um aulão mesmo, um aulão de 10 horas, 12 horas de guerras púnicas. E sinceramente eu nem lembro, né? Só lembro ali de Salamina, Jutilândia, a Armada Espanhola, né? Essas coisas. Mas guerras púnicas é muito válido. Os fenícios, egípcios, aí já é uma coisa bem... quem foi os primeiros navegadores, como se desenrolou as guerras, as armas antigas usadas nas batalhas navais. Então isso é uma coisa muito ampla, né? Talvez você pegando uma base sólida e investindo em estudar em outra matéria para compensar o que você vai errar em história, seria melhor. Era o que eu faria. Então, pessoal, esse foi o comentário dos assuntos. Vou passar aqui agora para as considerações finais. Acredite, cara, é possível ser sargento. É possível ser sargento. Não duvide de si mesmo. E o mais importante, você sargento agora, vou apertar geral. Não, cara. Seja honesto consigo mesmo. Se olhe no espelho antes de você querer apertar os outros. Isso é importante pra caralho. Se você for um cara que teve dificuldades que te levaram a cometer erros, quando você estiver na questão de supervisão, entenda o lado daquele cara. Não é você passar a mão não, pô, mas é você dar uma orientação de verdade. Não usa a palavra orientação de forma mecânica, como muitas pessoas fazem. Porque quem orienta se preocupa, e quem se preocupa com alguém visando algo. Nosso objetivo maior é tornar uma marinha melhor, sempre. As gerações modernas têm a obrigação de ser melhores do que as gerações antigas. Porque nós preservamos as tradições e os valores que nos foram passados e dentro da nossa realidade iremos caminhar para um futuro juntos. Então, vai e vença, nunca desista. Não existe dica, cara, para você vencer. Existe um caminho a seguir. Esse caminho tem início, meio e fim. Então, me dá o bizu. O bizu é você pegar a apostila e você ler a apostila toda, pô. Não tenho tempo para ler a apostila toda. Você tem que ler o capítulo 1 e 2, formar uma ideia geral, de vez em quando sempre dar uma lida. Não deixa para estudar em cima da hora. E você que estuda e tem dificuldade, não desiste, cara. O trabalho duro vence o dom natural. Não desiste. Vai ter gente babaca, espírito de porco, que vai fazer guerra com o seu fracasso? Vai, pô, mas aquele cara é de mentalidade medíocre, mediana. Por que em vez dele rir de você, quer fazer uma brincadeirinha? Faça. Mas estende a mão para ajudar, pô. Em que você que faz guerra com outros é melhor do que aquele cara? Você é melhor do que ele em quê? Eu passei na prova, ele não. Tá bom, cara, então é sua obrigação ajudar o cara. Se o cara tá na mesma instituição que... cada um por si. Então, cara, beleza. Respeite seu pensamento, não faça guerra com o cara. Se é cada um por si, você não tem nada que tá comentando a decepção que o cara teve. Comente da sua decepção, da sua vida. Não é cada um por si. Então o recado é esse, pessoal. Vai e vença, nunca desista, sem bizu.